Bom, isso aqui é para ser uma live de tirar dúvidas, mas também eu vou fazer uma apresentação curta, institucional aqui, para apresentar o que é o Patronos, como que a gente trabalha, etc. Mas é para ser uma conversa, então qualquer dúvida que surja, podem colocar aqui como o Tarcísio já tinha adiantado, pode colocar aqui no chat ou abre o microfone e perguntar, tá? Então, como eu estou gravando, a gente vai compartilhar essa apresentação depois e vai ficar disponível para todo mundo, tá? Então, passando aqui. A gente é o Fundo Patrimonial Patronos, e esse aqui vai ser um tirar dúvidas do edital de Decolar Extras que está aberto para o exercício de 23 e 24. Tá? Valeu. A Associação Fundo Patrimonial Patronos é uma associação independente formada por ex-alunos que têm a vontade de retribuir tudo que a Unicamp nos proporcionou, tudo que a comunidade nos proporcionou, e que é focada em alguns pilares, né? São eles os pilares de ciência, inovação, pessoas e comunidade. A gente está com ongoing, né, um edital de pessoas de mentoria, em que a gente selecionou 100 pares, salvo engano aqui, para rolar um exercício de mentoria para qualquer ramo que os graduandos ou os pós-graduandos que estejam na Unicamp hoje tenham pretensão de cursar ao longo da vida, etc., com pessoas que já estejam no mercado, já estejam exercendo aquilo que poderia vir a ser alguma coisa de orientação, né? A gente também tem os pilares de ciência e inovação. O Tarcísio depois pode abordar melhor, mas a gente está trabalhando em cima da abertura de um novo edital aqui que vai combinar os dois também. E o que a gente está tratando aqui na live de hoje é o pilar de comunidade, né? No pilar de comunidade, o edital que a gente tem hoje é o de Decolar Extras, que é tudo voltado para a extensão e para atividades extracurriculares dentro da comunidade da Unicamp. A comunidade também ela pode ser um pouco mais abrangente do que apenas a cidade universitária, mas a gente pode ir conversando depois. Tá? No Patronos, no Estatuto Patronos, também a gente tem uma atividade bastante focada em atingir ou impactar positivamente sobre todos os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Tá? Então, esse pilar, apesar de ser aberto para todas as extensões, para todas as atividades extracurriculares, a gente tem que endereçar ao menos um desses objetivos da ONU, porque também está dentro do nosso Estatuto Social, e é isso que a gente quer impactar, sempre impactando também a comunidade da Unicamp e o seu entorno. Então, hoje a gente está com mais de 60 voluntários, a gente tem, eu acho que está com mais de 9 áreas internas, mas 9 áreas é garantida. Mais de 1.800 pessoas impactadas ao longo desses anos de atuação. A gente já está com mais de 3 anos aqui. A gente tem mais de 250 doadores e um patrimônio acumulado, um patrimônio de principal acumulado, em torno de 2 milhões hoje, né? Com a rentabilidade que nossa equipe de investimentos obtém com esses 2 milhões de doações, a gente reaplica, né, a gente fomenta as atividades aqui nesses 4 pilares que a gente estava conversando anteriormente. Tá? Então, hoje, a nossa estrutura organizacional ela tem uma assembleia e um conselho de administração, tem um comitê fiscal que nos auxilia na prestação de contas junto com auditoria, etc. Tem a nossa diretoria executiva aqui representada pelo Tarcísio, que é o diretor de editais e projetos, e tem o comitê de investimentos também, que é um órgão paralelo aqui, que também assessora a gente nos investimentos que a gente rentabiliza o nosso patrimônio obtido de doadores. Né? Eu só estou passando por cima mesmo, mas se tiverem alguma dúvida, depois a gente pode aprofundar. Aqui a minha câmerinha ficou sobre o nome do Silvio aqui. Hoje o nosso quadro de diretores é esse aqui, o Tarcísio aqui em foco no centro da apresentação aqui. Temos aqui alguns também dos fundadores do fundo que permanecem como diretores, o Beltrame também. Então, a gente está muito bem estruturado para fornecer ou providenciar ou prover tudo que o Patronos se propõe a. Né?
Aqui é o nosso conselho de administração, que eu tinha comentado. A gente está com umas 3 áreas de prospecção ainda, mas não é uma prospecção ativa. A gente continua com eles para ir assessorando a gente ou validando algumas das diretrizes que a diretoria vem tomando. Tá? Então, são também pessoas um tanto célebres, ex-alunos da Unicamp e o atual reitor. Tá? Ah, então, o Decolar Extras, recuperando um pouquinho, a gente vai atingir o objetivo, é impactar as nossas organizações extracurriculares de extensão, gerando impacto na Unicamp, no seu entorno, na sociedade em geral, com a execução de projetos que vão ser enquadrados no ano de 2024. Pode começar agora, no final de 2023 também, mas formalmente vai ser durante 2024. Tá? Então, o edital se propõe a ser abrangente o suficiente para a gente atacar todas as ODS necessárias, para a gente alcançar todas as extensões, todas as atividades extracurriculares que estão buscando recursos, um apoio financeiro, um apoio institucional para exercer essas atividades, para cumprir os objetivos que eventualmente coloquem como pleiteantes aqui, né? E o cumprimento do propósito é justamente o fortalecimento institucional, com a promoção das iniciativas que tanto patronos quanto essas atividades extracurriculares e de extensão estão se propondo a fazer. Então, é uma combinação, uma simbiose, né? Então, com o nosso corpo aqui do Patronos, a gente consegue fornecer tanto o apoio financeiro como um apoio um pouco mais de profissionalização, de catalisador, de trazer mais pessoas para nos ajudar e etc. Tá? Então, é para ser realmente, o Patronos está aqui para ser um catalisador dessas atividades. Né? Então, o apoio financeiro desse edital em específico, ele pode chegar a 50 mil, porque é o que está no nosso budget aqui no ano de 2024, né? Então, esse apoio ele de novo, tem como origem a rentabilidade das doações que a gente recebeu ao longo desses anos e que a gente está usando esse recurso justamente para fomentar as atividades aqui dentro da Unicamp e do seu entorno, tá? Então, vai ter até esses 50 mil reais, a depender de como vão ser os pleiteantes, se a gente vai conseguir endereçar todos os objetivos que a gente está se propondo, né, e alcançar um maior número de impactados. Mas algumas orientações aqui é que individualmente não tem um limite, né, por grupo que está pleiteando aqui. Então, a gente pode estar um grupo ele pode estar pleiteando, sei lá, R$ 1.000, a gente pode se propor assim, fomentar com R$ 1.000 essa atividade, e o outro pode estar pleiteando R$ 20.000 e a gente pode se propor a apoiar com 10 mil, por exemplo, né? Porque é aquilo que a gente vai conseguir endereçar, criando a simbiose que a gente estava querendo, que eu estava falando anteriormente, né? Então, se a gente, com R$ 10.000 aqui do lado do Patronos, a gente garante que a gente vai impactar o maior número de pessoas, impactar o propósito, o maior número de propósitos das ODS e ainda assim mantendo o que está no nosso estatuto para ser mantido, a gente vai lá e aporta os R$ 10.000 frente àqueles 20 mil que foram solicitados, né? Então, o edital ele é bem mais descritivo sobre, mas a gente tem alguns itens financiáveis, então tem alguns que não são elegíveis para serem aportados em termos de valor, né? Então, não é para remunerar ninguém isso aqui, né? É para apoiar efetivamente o exercício das funções, né? Então, o item 4.4 ele fala dos itens não financiáveis. Então, nessa primeira etapa aqui, que a gente vai fazer a avaliação dos projetos pleiteantes aqui, a gente vai avaliar também isso, né? A maior parte isso, mas também isso. Se é elegível, se não é elegível, se a gente se vai ter uma simbiose legal com patronos. Tá? Então, essa primeira etapa é a elegibilidade, a gente vai pegar o regulamento, colocar debaixo do braço e falar, olha, todo mundo que está pleiteando está endereçando certo todos os objetivos nossos, eles não estão solicitando recursos que sejam fora dos itens financiáveis e etc. Né?
A segunda etapa, a gente vai fazer uma análise multicritério aqui com três critérios principais, dentro dos quais a gente vai sopesar vários dos pontos a serem avaliados com uma banca avaliadora, né? Então, a gente vai convidar pessoas internas do Patronos, pessoas externas do Patronos, para fazerem a avaliação desses critérios, se eles estão sendo atendidos e a que nível eles estão sendo atendidos, tá? Daí, uma terceira etapa vai ser a apresentação dos pitches. Então, a gente divulga, daqui a pouco eu chego no cronograma, mas a gente, depois dessa avaliação, a gente informa o pessoal que foi selecionado para a etapa dos pitches, e nos pitches o pessoal apresenta com um delta de time aqui de 5 minutos, qual que é a proposta, o que eles querem endereçar, quais são os seus projetos. A gente também vai postar, inclusive já está no nosso canal do YouTube, mas a gente vai divulgar mais largamente depois, umas orientações de como fazer um pitch, etc. Né? E daí, lá para dezembro, a gente faz a seleção final, a gente informa vocês a seleção final de todos os projetos que foram selecionados, qual o volume de aporte que a gente vai fornecer, e isso junto, deliberando com a administração do Patronos. Tá? Então, aqui está o nosso cronograma. Então, as inscrições estão rolando de 20 de agosto até 24 de setembro. A divulgação para os selecionados do pitch vai ser lá entre 8 e 10 de outubro. A realização dos pitches vai acontecer de 23 a 27 de outubro. No ano passado, eu deixei bastante folgado isso aqui, porque no ano passado, por causa de todos os selecionados para a etapa do pitch, a gente teve que dividir em dois momentos, em 2 dias diferentes. Cada um dos dias teve entre 2h30 e 3 horas de apresentação dos pitches, com a banca avaliadora fazendo todos os questionamentos e tendo a conversa para entender melhor como que seria cada um dos projetos, né? Então, a depender do número de inscritos, do número que passarem para a etapa de pitches, a gente pode ter um ou mais dias nessa mesma semana, de 23 a 27 de outubro, tá? Então, daí a divulgação dos aprovados finais vai ser no 2 de dezembro, que é aquele momento que a administração do patrono selecionou os projetos que vão que vão ter os recursos aportados financeiramente ou que vão ter a contribuição mais efetiva do nosso corpo de voluntários, mesmo que a gente possa manter uma conversa sim, extra edital aqui, mas nada impacta, porque somos todos ex-alunos querendo retribuir para a Unicamp, então a gente quer estar muito mais próximo de vocês do que formalmente dentro do edital. Tá? Daí a habilitação e contratação dos projetos é a formalização dos termos de parceria com todos os signatários. A gente tendo isso assinado, a gente já tem isso, tudo que precisa ser formalizado para a gente iniciar as nossas atividades. Né? Então, de 3 a 10 de dezembro, a gente vai fazer essas assinaturas de todos os termos de parceria. E o treinamento na plataforma de acompanhamento, quem já participou antes sabe que a gente trabalha com alguns formulários, são formulários de relatórios de prestações de contas, de despesas extraordinárias e de relatórios de atingimento de objetivos, né? E a execução dos projetos, esse é o treinamento, né? E daí a execução de projetos cada um dos projetos apoiados aqui das equipes, eles vão executar os projetos, a gente vai acompanhando com a prestação de contas, com qualquer auxílio que seja necessário. Tá? Lembrando que a gente está apoiando, mas a gente quer ver resultado, a gente quer ver o pessoal divulgando nas mídias, a gente quer que tanto a marca Patronos aqui seja alavancada para a gente conseguir mais doadores, para a gente conseguir mais contribuições para dentro do Unicamp, etc. Então, qualquer menção ao Patronos ao longo da execução dos projetos é muito bem-vinda. Então, o pessoal do SAI colocou a gente como patrocinador, foi participar das competições, putz, é ótimo. Colocou a gente no Instagram, é ótimo também. Marca a gente e a gente, como ex-alunos e, quiçá, dinossauros felizes, vamos ficar muito contentes de vocês estarem também retribuindo isso com a gente, tá?
Então, especificando um pouquinho mais a forma de contratação, vai ser a redação do contrato, que é o termo de parceria, as informações do projeto vão estar lá contidas, que vai ser quais são os objetivos, como que vai ser a dinâmica de liberação de recursos, como que vai ser o cronograma físico-financeiro, e assim, fechando esse termo de parceria, a gente parte para a assinatura. Daí tem duas formas de contratação, que é com o CNPJ, da atividade extracurricular, do curso de extensão, quando convier, e representante pessoa física, quando o grupo ele não tiver um CNPJ propriamente dito, né? Mas que a gente pede que exista digamos, uma curadoria, uma zeladoria sobre as pessoas que estão assinando, porque, por exemplo, tem que ser capitões, tem campo capitães, opa, perdão, tem que ser pessoas que estão mais engajadas, por exemplo, num âmbito de acompanhar o exercício do recurso financeiro sendo aportado. E se tiver mudança de equipe, natural, a gente sabe que isso acontece, é só a gente informar formalmente, por e-mail, por outras linhas de comunicação, que está havendo essa troca e a gente segue as atividades normais, mudando os pontos focais de comunicação. Tá? Então, o prazo para execução dos projetos formalmente, de 1º de janeiro de 24 até 31 de dezembro de 24. Aquele exercício, aquele treinamento sobre as plataformas de acompanhamento que eu vinha falando são esses aqui, né? Relatórios parciais finais, prestação de contas, autorização de despesas extraordinárias, minha cara ficou na frente aqui. E daí a gente vai fazer esse treinamento no momento oportuno para aqueles que vão ter algum acompanhamento financeiro, né? E daí as inscrições elas não podem ser feitas para além do nosso formulário lá contido no site. Eu vou mostrar para vocês o formulário, mas o prazo aqui que eu queria deixar bastante sintético é até 24 de setembro. Se houver necessidade de postergação do fim do prazo, a gente informa em todas as nossas mídias, circula nos grupos de WhatsApp que a gente vai estender, né? Então, eu vou parar um momentinho a gravação, porque para gravar outra tela, fora do PowerPoint aqui, eu preciso para essa gravação iniciar uma outra. Então, eu vou fechar aqui, só um momento. Continuando. Aqui é a nossa homepage aqui do Patronos. Aceitam aqui para a gente ter os nossos metadados aqui para contribuir com vocês. O formulário de inscrições está aqui na aba de editais, decolar extras e inscrições abertas, né? Então vamos para lá. Na aba decolar extras, né, na raiz decolar extras, a gente tem todas as instruções, a propaganda do que já aconteceu nos anos anteriores, quais são o escopo das extracurriculares que a gente busca atingir, os critérios de avaliação, um pouco do cronograma e algumas das FAQs aqui, né? As perguntas frequentes. Então, por exemplo, aquela questão de quanto de investimento pode ser solicitado, a gente tem no edital até 50 mil, etc. E tal, né? Então, vamos fazer o regulamento está aqui, então, quando eu falo que a gente vai colocar debaixo do braço para fazer a avaliação dos critérios de elegibilidade aqui, a gente está falando do edital como um todo, mas mais especificamente dos critérios de avaliação, que eles estão discriminados aqui. Os itens não financiáveis aqui, para o critério de elegibilidade, a gente vai olhar pagamento de despesas recorrentes previstas no orçamento do Unicamp. Não, isso não, a gente não vai apoiar, porque isso é de exercício da Unicamp e é fora da nossa competência, né? Vai ser para levantar brindes meramente promocionais destinados à venda, aluguel, obtenção de lucro, não é o nosso escopo também, né? Então, eu peço que vocês leiam, estejam atentos também a esses itens, né? E os critérios de avaliação, a inscrição dos projetos, as avaliações aqui, ó, a elegibilidade, a avaliação das propostas, os critérios estão todos aqui. Então, vamos simular uma inscrição aqui.
Então, ele já está reconhecendo que sou eu. Eu vou colocar meu e-mail. Então, eu vou divulgar meu telefone publicamente aqui, mas fiquem à vontade de me chamar também pelo telefone, não tem problema nenhum. Eu represento uma instituição, represento uma extracurricular, sou maior de idade e vamos seguir. Né? Então, nome da organização. No caso, eu estou representando patronos, o e-mail oficial da organização vou colocar o meu próprio, daí vocês podem colocar o e-mail da organização mesmo, ou o e-mail de quem vai ser o representante para todos os efeitos, né, no nosso relacionamento aqui, no relacionamento com patronos. Se tiver perfil no Instagram, coloca. Se tiver perfil no LinkedIn, coloca. Um website próprio também pode colocar. Aqui a gente está representando, pode ser representação de algum instituto, de alguma extracurricular, de alguma extensão que seja formalizada para todos os efeitos dentro da Unicamp. Pode ser uma faculdade, pode ser uma instituição né, envolvida, né, vinculada ao nome da Unicamp, etc. Né? Aqui eu estou representando patronos ainda assim. Quantos membros trabalham aqui? Vamos colocar que é aqueles 60 a mais lá. Então, sua equipe já se inscreveu em alguma edição anterior? Né? Eu vou colocar que a gente já se inscreveu em todas as outras. Né? Então, e dependendo do que você seleciona aqui, a gente já tem um histórico ou não, né? É justamente para a gente recuperar esse histórico. Então, como ficou sabendo, eu fiquei sabendo por todas essas linhas aqui. Beleza. Dados dos projetos. Né? Então, o título do projeto vai ser o Decola Extras, que eu quero obter o recurso do nosso edital. Quer dizer, vou confundir vocês, né? Sei lá, vai ser a Fórmula SAI. Eu quero um projeto para exercer uma atividade extracurricular de, sei lá, natação, né? Competição para natação, alguma coisa assim. Está envolvido nos nossos objetivos, está tudo enquadrado aqui. Então, data de início prevista, vamos supor que vai ser no início de janeiro, iniciando em 11 de janeiro, e uma data final terminando em agosto, em 22 de agosto. Então, aqui a gente descreve o projeto. Então, vai ser a gente treinar equipe de competição. Isso. Então, é para ser uma data prevista. Se tiver uma estimativa legal, se tiver uma data fixa também natural, é isso que o Tarcísio falou mesmo. Então, treinar a equipe de competição, a gente vai precisamos dos recursos para lograr as atividades sei lá, de compra de itens para os nadadores, ou alguma coisa assim, né? Compra de itens para os atletas, coisas assim, sabe? Então, essa vai ser a descrição do projeto. Os objetivos e resultados esperados, a gente espera com isso ter um ganho de interesse dos atletas, de um furor maior para atingir os objetivos de competição, etc. E a gente espera no final do ano seguir alguma linha de competição aqui. E a liderança do projeto é aquilo justamente de com quem a gente vai ter mais contato, como que é a estrutura organizacional da atividade extracurricular aqui e assim por diante. Né? Então, eu vou colocar vencer, conquistar 3 medalhas na competição XPTO. Opa, conquistar 3 medalhas na competição XPTO. Escreva a liderança do projeto. Então, vamos supor que é um professor da faculdade, da FEF, iniciando a extensão de competição em natação.
E daí descreve quem que é a pessoa, qual que é a experiência, qual que vai ser qual que é o gabarito dessa pessoa para seguir isso, levar o projeto em diante, etc, né? Se vai ser um projeto que é do tipo recorrente, que vai acontecer todos os anos, se vai ser o nível que vai acontecer pontualmente no ano de 2024 e etc. Então vamos falar que é recorrente, né? Então, próximo. Daí aqui é aquela parte da apresentação que eu estava comentando, quais vão ser os impactos, né? Então, quais os impactos para a organização extracurricular ou para a comunidade da Unicamp. O projeto envolve mais de uma instituição dentro da Unicamp, se é multidisciplinar, né? Se ele está endereçando os objetivos da ODS. Aqui a gente deixa o link para vocês verificarem quais são os objetivos das ODSs. E ver como que a gente pode metrificar também como que a gente está endereçando esses objetivos. E quais vão ser os mecanismos de divulgação da parceria junto com o Patronos aqui. Então, perfeito. Exemplos muito bons de por que a gente apoiou tais e tais grupos, porque estavam endereçando além dos projetos próprios, os projetos do Patronos e os objetivos, né, todos eles das UTS aqui. Então, próximo. Então, o orçamento. Aqui a gente começa a descer no cronograma físico-financeiro, né? Então, a gente vai ter qual que é o investimento que está sendo solicitado ao Patronos, vamos supor que é 10 mil. O valor total do projeto, vamos supor que é 50 mil, mas os itens endereçáveis junto do Patronos seriam esses 10 mil. Como que o investimento vai ser utilizado? Então, aqui a gente está orientando de novo a ler atentamente o regulamento, né, principalmente os itens 3.3 e 3.4, em que a gente pede para como que vai ser esse detalhamento. Então vamos conferir aqui os itens 3.3, 3.4, 3.3, 3.4, 3.1.3, né? Então, aqui. Acho que acabou ficando os recursos aqui, né? 4. Então, não é 3, é 4 aqui. Valor dos projetos, individualmente, nos recursos financeiros complementares, os selecionados e apoiados respeitando o limite do valor requerido, os itens financiáveis. Então, os itens financiáveis é o 4.3, 4.4, né, no caso. No caso da aquisição de bens permanentes, será de responsabilidade da organização extracurricular. Então, lê atentamente o 4.3, 4.4. Acho que eu vou pedir para melhorar aqui o 3.3 e 3.4. Na verdade, 4.3 e 4.4. Né? Então, o que vão ser os itens financiáveis? Então, aqui a gente vai falar, a gente vai adquirir, vamos continuar o exemplo da equipe de natação, toucas esportivas, e óculos de natação, vamos supor. Tudo bem que com 10 mil reais eu acho que você não precisaria gastar 10 mil reais com isso, mas para fins de exemplo, tá, minha gente? Adquirir toucas esportivas e óculos de natação aqui. Então, isso aqui é um item endereçável? Porque ele está atacando exatamente esse objetivo. A gente está incentivando a comunidade da Unicamp, como o Tarcísio estava comentando aqui, na frente de saúde, de bem-estar, etc., das ODSs. O que faria se recebesse apenas 50% do recurso? Isso aqui é digamos, 4.1, 4.2, de novo, né? Que tem a limitação dos recursos financeiros que a gente tem, né, para providenciar para vocês. Isso aqui é uma provocação de, talvez a gente não consiga aportar todo o recurso que vocês estão pleiteando. O que vocês fariam, né, como vocês endereçariam se vocês recebessem menos? E daí o desafio de 50% é justamente esse, né? Como vocês conseguiriam se arranjar, se rearranjar, se eles vão
buscar outros patrocinadores, outros apoios financeiros, se vocês vão diminuir o escopo, qual que vai ser o endereçamento caso vocês recebam menos recursos, né? Porque a gente não a gente não é acionista aqui, digamos, né? A gente não vai providenciar tudo que precisa ser. A gente precisa que vocês também busquem por fora outras coisas, né? Então, perfeito. Então, com o exemplo que a gente está contando aqui da equipe de natação, a gente vai falar, com 50% do recurso, a gente vai adquirir apenas os óculos de natação. Pode dar outras alternativas aqui, sem problema nenhum também, né? Justamente a gente está aqui, como o Tarcísio falou, a gente está aqui como complementar, a gente vai ajudar, a gente consegue ajudar, mas a gente precisa que também exista esse esforço do lado de quem está endereçando os projetos, né? Então, recebe recursos de outras fontes para o mesmo projeto, se sim, de quais parceiros e quanto. Aqui a gente também vai avaliar, né? Então, se como está no estatuto, né? Se está recebendo recurso da própria Unicamp, se está recebendo recurso de outra fundação, por exemplo, ótimo, legal. Então a gente tem uma organização que vai ter já uma maturidade, uma coisa que a gente vai ter um pouco mais de segurança. Se não, a gente também vai olhar com carinho. Mas eu vou falar um exemplo, um contra-exemplo aqui. Se tem alguém que é alguma instituição extracurricular, alguma coisa que é apoiado por uma pessoa politicamente exposta, a gente não é político partidário, tá no nosso estatuto. Então, a gente a gente pode buscar outras formas de ajudar, de complementar, mas talvez não seja com recurso financeiro, tá? Então, sim, vamos supor que a gente tenha recursos do CNPq, por exemplo, porque esse professor ele está estudando, né, nesse exemplo hipotético aqui, ele está estudando uma forma diferenciada de treinamento de nadadores aqui, né? Então existe uma complementariedade. Então aqui daí todas as questões um pouco mais regulamentares aqui. Então declaro que ele concorda com o que está escrito no regulamento. Que autoriza o patrono a divulgar publicamente tudo que vai estar endereçado no nosso edital, tudo que a gente está buscando com o atingimento dos objetivos desses projetos, então sim. E autoriza o patrimônio a puxar algumas informações, por exemplo, esse ano a gente levantou várias das informações de quantas pessoas passaram pelas equipes, quantas pessoas foram efetivamente impactadas, etc. E também pediu a contribuição para a divulgação dos nossos materiais e vice-versa de material mais publicitário ou de atingimento de objetivos aqui. Então, declaro que são verdadeiras informações que providenciei aqui. E aqui está o nosso cronograma físico-financeiro, né? Ele está disponível também no link do edital, ele está no anexo 2, se eu não me engano. Deixa eu descer aqui. Aqui. Anexo 2, vocês podem baixar ele e daí fazer o preenchimento, tá? Então, tá carregando. Então, tem um exemplo de preenchimento aqui, vocês podem ver como que a gente, como que endereçou. Então, a preparação de apostilas, no caso aqui era curso de preenchimento de cronograma físico-financeiro. Então, preparação de apostilas, quais foram os materiais, como que a gente distribuiu os recursos ao longo do tempo. Então, o recurso total solicitado foi de R$ 4.650, que ele vai ficar sumarizado aqui, etc., né? E daí dá para preencher direto aqui o nome do projeto, o total de recursos sendo pleiteado, a descrição dos recursos, e aqui também tem uma descriçãozinha simples, tá? Então, ok, vamos seguir para... vamos finalizar aqui. Então, submit. Então, submeteu, está feita a inscrição. Tá? Bom, era isso que eu tinha para apresentar aqui. Quando é multidisciplinar, a gente tem aquele momento em que a gente fala todo mundo que está envolvido.
Se for inumeráveis, ou não der para numerar, fala que é uma organização multidisciplinar ou transdisciplinar que tenta abarcar todo mundo que está dentro da comunidade Unicamp, ou todos os estudantes de graduação que estejam na comunidade Unicamp, etc. É exclusivo de um projeto. Como os pleiteantes aqui estão fazendo pleitos por projetos, os pitches vão ser por projetos, não vai ser para 3 projetos sendo pleiteados aqui, tá? O Patronos tem esse potencial, a gente tem inclusive o pilar de inovação aqui que já pensa um pouco mais sobre isso. Esse edital em específico, ele não visa lucro, ele visa o fomento de atividades extracurriculares de extensão, mas sim, a gente gostaria muito de apoiar. Por exemplo, o Rodrigo, que fez a publicação sobre as orientações do pitch, ele é diretor executivo da Fomenta. Ele trabalha com ONGs e negócios sociais, né? O negócio social ele visa lucro, mas visa também um bem social, né? Então a gente tem contatos, a gente consegue catalisar exatamente esse tipo de conexão e, eventualmente, a gente pode pensar em um outro modelo de parceria aqui. Entendo que não nesse edital, justamente por causa do lucro, né? Você estava comentando de empreendedorismo, de negócio social aqui, mas eu entendo que a gente tem outras frentes para a gente conseguir contribuir com essa sua ideia. Lembrando, eu me coloco à disposição, a gente está todos os contatos ali no site do Patronos, tem todos os contatos, editais e projetos, também está dentro do edital, só nos contatarem e daí a gente vai falando. Nenhum impedimento aqui, tá? É isso. Tchau, tchau, minha gente. Eu agradeço. Abraço, tchau, tchau.